O violino é um instrumento que tem mais de 300 anos na história da música e do mundo. Os primeiros violinos de desenho semelhante ao atual datam do século XVI, entre as cidades de Brescia e Cremona, na Itália. Eram feitos de madeiras muito nobres, cordas de tripa de gato e as cerdas do arco com os pelos da cauda do cavalo. Atualmente, tanto as cordas quanto o arco não são mais feitos com esses materiais, pois estão mais sintéticos, mas mesmo assim esse instrumento continua a cativar muitas pessoas. Graças à natureza e estrutura deste instrumento, podemos encontrar nas suas melodias e na sua grande versatilidade uma riqueza e apelo que cativa qualquer pessoa. Em muitas ocasiões tivemos o prazer e a valiosa oportunidade de nos deliciarmos com a água e o belo som deste instrumento sendo manuseado por músicos prodigiosos em importantes concertos ou simples cerimônias musicais. Os ancestrais do violino podem ser rastreados quase até o início da civilização e as primeiras manifestações da música na vida do homem. Os primeiros traços do violino foram registrados na Índia, Pérsia e norte da África. É difícil tentar montar o quebra-cabeça da história do violino com peças tão dispares, da mesma forma. É difícil entender como este instrumento alcançou um modelo definitivo após a migração e combinação de fontes de diferentes países. Graças a esse mix de contribuições, componentes, peças e técnicas que perduram até hoje foram integrados. Exemplo disso é o arco, cuja origem ainda é desconhecida dos pesquisadores. O que sabemos sobre o arco é que ele foi aperfeiçoado graças a François Tourte, um relojoeiro que fazia arcos de caça, assim como seu pai e irmão. O violino é um instrumento que tem mais de 300 anos na história da música e do mundo. Os primeiros violinos de desenho semelhante ao atual datam do século XVI, entre as cidades de Brescia e Cremona, na Itália. Eram feitos de madeiras muito nobres, cordas de tripa de gato e as cerdas do arco com os pelos da cauda do cavalo. Atualmente, tanto as cordas quanto o arco não são mais feitos com esses materiais, pois estão mais sintéticos, mas mesmo assim esse instrumento continua a cativar muitas pessoas. Graças à natureza e estrutura deste instrumento, podemos encontrar nas suas melodias e na sua grande versatilidade uma riqueza e apelo que cativa qualquer pessoa.
Em muitas ocasiões tivemos o prazer e a valiosa oportunidade de nos deliciarmos com a água e o belo som deste instrumento sendo manuseado por músicos prodigiosos em importantes concertos ou simples cerimônias musicais. Os ancestrais do violino podem ser rastreados quase até o início da civilização e as primeiras manifestações da música na vida do homem. Os primeiros traços do violino foram registrados na Índia, Pérsia e norte da África. É difícil tentar montar o quebra-cabeça da história do violino com peças tão dispares, da mesma forma. É difícil entender como este instrumento alcançou um modelo definitivo após a migração e combinação de fontes de diferentes países. Graças a esse mix de contribuições, componentes, peças e técnicas que perduram até hoje foram integrados. Exemplo disso é o arco, cuja origem ainda é desconhecida dos pesquisadores. O que sabemos sobre o arco é que ele foi aperfeiçoado graças a François Tourte, um relojoeiro que fazia arcos de caça, assim como seu pai e irmão. Na tentativa de conhecer a evolução do violino ao que é hoje, podemos citar a famosa viola de Braccio, que foi uma espécie de viola que surgiu na Itália e tinha como principal característica a possibilidade de ser apoiada no peito ou ombro semelhante a quantos violinistas fazem hoje. Segundo os especialistas, o violino tal como o conhecemos surgiu agora no século XIX, embora com algumas diferenças em relação aos violinos que foram fabricados durante o século XIX. É curioso que a cidade de Cremona se localiza no norte da Itália, que era cercada por um bosque de abeitos e outro de bordos, matéria-prima utilizada pelos moradores para construir seus primeiros violinos. Apesar do que possa parecer, o violino não foi muito popular durante seus primeiros anos de aparecimento e era muito comparado às violas e guitarras que existiam na época. Nesse sentido, um dos maiores contribuintes para a difusão do instrumento foi Cláudio Monteverde, que foi o pioneiro em descobrir as incríveis possibilidades sonoras que poderiam ser obtidas com o uso do violino em muitos de seus concertos e orquestras. É graças a esta contribuição e a muitos outros maestros que o violino continuou a se popularizar na Europa e os primeiros fabricantes de violinos, também chamados de violeiros, começaram a se tornar conhecidos. Como já foi mencionado, uma cidade com maior reconhecimento e vantagem em termos de fabricação de violinos foi Cremona. Na verdade, de Cremona são os muito famosos, Andrea Amati e Antonio Stretta-Vari. Graças às contribuições desses fabricantes, o violino conseguiu se espalhar pelos demais países europeus e, ao longo dos séculos, ultrapassou a barreira dos continentes chegando à América e à Ásia. É interessante destacar a influência e uso que o violino teve na música árabe, onde o músico toca este instrumento apoiado no joelho. Durante o século XIX,
surgiram um grande número de técnicas e surgiram referências ilustres deste instrumento. Disse que esta foi a época de ouro do violino. Na tentativa de conhecer a evolução do violino ao que é hoje, podemos citar a famosa viola de Braxil, que foi uma espécie de viola que surgiu na Itália e tinha como principal característica a possibilidade de ser apoiada no peito ou ombro, semelhante a quantos violinistas fazem hoje. Segundo os especialistas, o violino tal como o conhecemos surgiu agora no século XIX, embora com algumas diferenças em relação aos violinos que foram fabricados durante o século XIX. É curioso que a cidade de Cremona se localiza no norte da Itália, que era cercada por um bosque de abeitos e outro de bordos, matéria-prima utilizada pelos moradores para construir seus primeiros violinos. Apesar do que possa parecer, o violino não foi muito popular durante seus primeiros anos de aparecimento e era muito comparado às violas e guitarras que existiam na época. Nesse sentido, um dos maiores contribuintes para a difusão do instrumento foi Cláudio Mantoverde, que foi o pioneiro em descobrir as incríveis possibilidades sonoras que poderiam ser obtidas com o uso do violino em muitos de seus concertos e orquestras. É graças a esta contribuição e a muitos outros maestros que o violino continuou a se popularizar na Europa e os primeiros fabricantes de violinos, também chamados de violeiros, começaram a se tornar conhecidos. Como já foi mencionado, uma cidade com maior reconhecimento e vantagem em termos de fabricação de violinos foi Cremona. Na verdade, de Cremona são os muito famosos Andrea Amati e Antonio Stretavari. Graças às contribuições desses fabricantes, o violino conseguiu se espalhar pelos demais países europeus e, ao longo dos séculos, ultrapassou a barreira dos continentes, chegando à América e à Ásia. É interessante destacar a influência e uso que o violino teve na música árabe, onde o músico toca este instrumento apoiado no joelho. Durante o século XIX, surgiram um grande número de técnicas e surgiram referências ilustres deste instrumento. Disse que esta foi a época de ouro do violino.
Talvez os aspectos mais importantes que ajudaram a difundir o violino neste importante período foram a Revolução Industrial e o surgimento de novas classes sociais que difundiram a prática deste elegante instrumento. Nessa época, muito do conhecimento relacionado ao estudo dos fatores que contribuem para alcançar um som ótimo em um violino estava consolidado. Entre os aspectos encontrados, a perfeição da forma, a perfeição da madeira e os processos a que é submetida, como o verniz que lhe confere um brilho importante, e outros tratamentos químicos que foram utilizados por nada mais ou nada menos que Stradivari. Os responsáveis pela construção dos violinos são conhecidos como luthiers e seu trabalho é muito importante, pois devem controlar que as medidas como espessura e curvatura sejam exatas. O trabalho de fazer violinos é tão fascinante que impressionou cientistas, que estudaram os fatores por trás do som perfeito e realizaram experimentos que visam estudar a relação entre o belo som deste instrumento com suas linhas de design, os materiais usados e a química tratamento a que estão expostos. Hoje, a fabricação de violinos ultrapassou suas barreiras originais para se tornar uma arte que fascina milhões de pessoas. Ao contrário dos instrumentos de sopro, os violinos mantiveram sua forma e design originais. Apesar do que você possa pensar, os segredos por trás de fazer os melhores violinos não são difíceis de encontrar e estão até disponíveis para estudo por aqueles que desejam fazer seus próprios violinos de madeira. O que é mais surpreendente é que parece que os fabricantes de hoje têm uma melhor compreensão de como funciona o violino e os aspectos que devem ser atendidos para ter um som quase perfeito. Dito isso, a função dos luthiers é aprender com designs já construídos no passado e trazer resultados que beiram a perfeição do que é acusticamente belo e sonoro. Talvez os aspectos mais importantes que ajudaram a difundir o violino neste importante período foram a Revolução Industrial e o surgimento de novas classes sociais que difundiram a prática deste elegante instrumento. Nessa época, muito do conhecimento relacionado ao estudo dos fatores que contribuem para alcançar um som ótimo em um violino estava consolidado. Entre os aspectos encontrados, a perfeição da forma, a perfeição da madeira e os processos a que é submetida, como o verniz que lhe confere um brilho importante, e outros tratamentos químicos que foram utilizados por nada mais ou nada menos que Stradivari. Os responsáveis pela construção dos violinos são conhecidos como luthiers e seu trabalho é muito importante,
pois devem controlar que as medidas como espessura e curvatura sejam exatas. O trabalho de fazer violinos é tão fascinante que impressionou cientistas, que estudaram os fatores por trás do som perfeito e realizaram experimentos que visam estudar a relação entre o belo som deste instrumento com suas linhas de design, os materiais usados e a química tratamento a que estão expostos. Hoje, a fabricação de violinos ultrapassou suas barreiras originais para se tornar uma arte que fascina milhões de pessoas. Ao contrário dos instrumentos de sopro, os violinos mantiveram sua forma e design originais. Apesar do que você possa pensar, os segredos por trás de fazer os melhores violinos não são difíceis de encontrar e estão até disponíveis para estudo por aqueles que desejam fazer seus próprios violinos de madeira. O que é mais surpreendente é que parece que os fabricantes de hoje têm uma melhor compreensão de como funciona o violino e os aspectos que devem ser atendidos para ter um som quase perfeito. Dito isso, a função dos luthiers é aprender com designs já construídos no passado e trazer resultados que beiram a perfeição do que é acusticamente belo e sonoro.